favor, abra em Lucas capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 16. Lucas capítulo de número 4, a partir do verso 16, e hoje nós vamos pensar nesta palavra com um tema sob a forte influência do Espírito Santo. Sob a forte influência do Espírito Santo. Todos abriram aí? Podemos ler? Então diz assim a palavra: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer a mesma coisa que o nosso Senhor Jesus disse. Hoje se cumpre as escrituras, estas escrituras que acabaram de ser lidas. Elas se cumprem através da minha vida e através da vida dos meus irmãos. Dá-nos a consciência, Senhor, do que é de fato ser influenciado pelo Espírito Santo. Dá-nos consciência, Senhor, do que é realmente estar debaixo da unção do Espírito Santo. E vem neste lugar, Espírito Santo. Nós te convidamos, Senhor, vem neste lugar e coloque-nos debaixo desta poderosa unção. Aumenta a tua unção sobre sobre a minha vida, sobre estes meus irmãos. Oh Senhor, aumenta para que eu e eles sejamos usados a partir de agora, para que eu e eles sejamos, Senhor, alvos do cumprimento desta palavra profética que ainda urge, Senhor, a ser praticada nos nossos dias. Nós oramos, Pai, por todas as famílias que agora estão precisando desta palavra, estão precisando desse estímulo, desta unção que nada mais é influência de Deus. Nós oramos para que todos os que estão debaixo de tristeza agora sejam tomados por esta influência. Será que eu posso ouvir um amém aí? Oh Senhor, que a nossa vida seja tomada nesse lugar com esta influência. Oh Senhor, influencia os nossos pensamentos. Influencia, Pai, o nosso coração. Influencia, Senhor, as nossas ações. Influencia além da tua santidade. Influencia, Pai, com este gesto de amor que nunca acaba. Senhor, influencia-nos com ações parelhas às tuas, Senhor. Nós queremos nos parecer contigo, e muito mais do que apenas nos parecer contigo, nós queremos desenvolver as mesmas ações que o Senhor. Portanto, vem neste lugar. Repousa sobre nós, Espírito Santo. Repousa sobre nós, Espírito Santo. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame
chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu, para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco, fala conosco. Vamos aplaudir ao Senhor, Ele merece, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Santo és o Senhor, Espírito de Deus. Nós rendemos a Ti a honra, a glória e o louvor, majestade para sempre. Podeis assentar, queridos. Aqui nesse contexto em que Lucas apresenta o capítulo de número 4, Jesus já estava vindo de um tempo com o Espírito Santo no deserto durante 40 dias, naqueles dias em que ele foi tentado por Satanás, lembram? A Bíblia diz no capítulo 4, no versículo 1, que Jesus cheio do Espírito Santo. Então, Jesus era alguém que tinha sede e fome do Espírito Santo. Ele queria um relacionamento com o Espírito Santo, e não só um relacionamento pessoal com o Espírito, mas ele queria promover a partir deste relacionamento influência de Deus sobre aqueles que estavam ao seu redor. E aí no versículo 14 me chama a atenção que desse mesmo capítulo de Lucas, que então Jesus no poder do Espírito. Então alguém que está cheio do Espírito também viverá essa manifestação do poder do Espírito Santo. Repito, alguém que está cheio do Espírito Santo haverá de declarar através de gestos, através de ações, o poder do Espírito Santo. E esse poder que é o poder dunamis, o poder de operação de coisas sobrenaturais, milagres. Chamar à existência as coisas que não existem através da sua fé, através da sua posição aguerrida. Então, Jesus agora vai em direção a Galileia, da onde ele tinha surgido, cidade onde os seus pais, seus pais terrenos eram conhecidos como sendo José e Maria. José o carpinteiro e Maria, uma mulher abençoada de Deus. Chegando lá, ele expõe agora em atitudes essa manifestação do poder de Deus, já declarando, primeiramente na sinagoga, ao ler o texto do profeta Isaías, no capítulo de número 61. E lá a profecia era liberada nesse mesmo molde, dando clareza da ação que Jesus viria cumprir. Que Jesus não viria apenas ser um ídolo, Jesus viria para ser Deus, e para ser Deus precisa se relacionar com as pessoas, precisa falar às pessoas, precisa prover às pessoas, precisa responder às necessidades das pessoas, sobretudo a necessidade de salvação eterna. Mas Jesus não veio apenas para pregar a salvação eterna, ele veio para pregar o reino de Deus. E como diz o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo de número 14, no versículo de número 16, se você observar aí comigo, no capítulo 14, versículo de número 16 de Romanos, ele diz exatamente deste ponto de vista. Observa comigo. Versículo 17, melhor dizendo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, uma vez que Jesus veio para pregar o reino, anunciar o reino de Deus, no poder do Espírito Santo, ele veio também para promover justiça, ele veio para promover paz e veio para promover alegria por meio do Espírito Santo. Então, onde que eu quero chegar com essa introdução? Que a mesma unção que pairou sobre Jesus, a mesma influência, porque a palavra unção vem do hebraico machá.
Machá, que traz a palavra Machia. Yeshua HaMashia, Machia de ungido, daquele que foi designado por Deus com uma capacidade divina de abençoar, de trazer a existência, de trazer à tona as necessidades, o suprimento para as reais necessidades do coração daqueles que estavam perdidos sem Deus. Então, machá, que quer dizer ungido ou unção, essa unção nada mais é que uma capacidade de Deus, que é dada por Ele, capacidade de influenciar o homem a tomar ações sobrenaturais sobre o governo do reino de Deus. Então, quando eu e você estamos desejosos de viver em prol do reino, em prol da causa de Jesus, nós vivemos exatamente debaixo de influência de Deus. Então, o Espírito Santo nos influencia através da palavra, nos influencia através de ações sobrenaturais dentro do nosso espírito e promovendo, sobretudo, justiça, paz e alegria do Espírito Santo às pessoas que estão perdidas. Então a gente chega à conclusão que quando eu e você falamos de Espírito Santo e de poder do Espírito Santo, nós nos enganamos a pensar que você está cheio do Espírito Santo, você está cheia do Espírito Santo só quando você tem êxtase, só quando você opera em dons, só quando você fala em línguas, só quando você recebe uma unção que faz você cair no poder do Espírito Santo. Não se resume só a isso. Estar influenciado pelo Espírito Santo faz você muito mais que cair, se levantar para a glória dele. Faz você muito mais que ter um frenesi, ter um êxtase naquele momento, ampliar esse êxtase em unção, influência, que leva você a servir as pessoas e abençoá-las, com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando eu e você nos movemos, o cenário pode ser parecido com o de Jesus, porque quando ele diz, essa palavra se cumpriu aqui hoje, vale lembrar que ele estava no meio de pessoas incrédulas, que começaram a questioná-lo, começaram a servir como oposição. Mesmo que você esteja debaixo de unção de Deus, o mundo não parará de criar oposições à sua fé, não parará de criar oposições a este êxtase, a esse fervor. Eles vão querer jogar um balde de água fria em você, da mesma forma como fizeram. Se você acompanhar no capítulo 4, a partir do versículo 22, você vai ver aí, ou melhor, 22, a partir do 22 até o 30, você vai ver que ele fala isso, e aí os homens que ali estavam, que deveriam estar debaixo da unção do Espírito Santo, eles deveriam, porque estavam numa sinagoga, eram homens tidos como sábios na palavra, entendidos de Deus, mas um outro tabu que eu quero quebrar aqui em nome de Jesus. Não adianta você dizer que está cheio do Espírito Santo e não promover nenhuma atitude de fé, meu amado. Não adianta você dizer que está cheio do Espírito Santo, só está cheio do Espírito Santo para você. A igreja não se move assim, nós ficamos religiosos assim. Porque eles estavam religiosos. Quando Jesus falou, essa palavra se cumpriu aqui hoje, eles disseram assim, peraí, mas esse homem aí não é o filho de José, é o carpinteiro? Não é que ele pode dizer que ele é Deus? Porque isso aí é uma palavra declarada pelo profeta Isaías. Afinal de contas, o profeta Isaías estava falando sobre o ungido, sobre o Messias de Deus. Então eles achavam que o ungido de Deus desceria, né, com fogo e glória para dominar o reino político da época. E meu irmão, presta atenção no que Deus está dizendo. Talvez você esteja aí no anonimato, talvez você esteja escondidinho, mas você esteja cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Você não esteja sendo visto, mas você é alguém que Deus quer usar esse poder para abençoar outras pessoas, para fazer a glória de Deus ser vista. Porque Jesus estava nessa situação. E o fato é que por causa da incredulidade Jesus responde, fala assim, nos dias de Elias, haviam muitas mulheres famintas, muitas mulheres necessitadas dentro do povo de Israel, mas para onde Deus o mandou? Mandou ele lá para Sidom, lá para a viúva de Sarepta. Não podia ter feito isso aqui?
Claro que podia, mas vocês estão pensando que conhecem a Deus, estão cheios de si e não estão necessitados. Então Deus vai sempre mandar aqueles que estão ungidos, aqueles que estão cheios do poder, em prol dos necessitados, em direção aos necessitados. E aí aquelas pessoas o odiaram, diz a palavra de Deus, porque ele também cita Naamã, o sírio, lembra? Aquele que desce lá do exército da Síria e vem para pedir cura para o profeta, e o profeta o atende, lembra? Não haviam muitas pessoas que poderiam ser curadas aqui, mas quem é que foi curado aqui no nosso meio? Jesus dizendo, Naamã, o sírio, ele veio de lá e se banhou no Rio Jordão e foi curado. Vocês não creem, por isso que vocês não recebem. Vocês não creem, por isso que Deus não pode usar vocês. Porque incredulidade e unção não tem a ver. Porque enquanto a incredulidade nos toma e nos enche de medo, nos enche de dúvida, nos enche de conceitos humanos que impedem o agir de Deus, a unção, a influência de Deus nos enche de Deus, nos enche da promessa de Deus, nos enche da vida de Deus. Então quando eu estou cheio da unção, eu não estou necessitado de outra palavra, eu não estou empenhando a minha vida em outra palavra a não ser a palavra de Deus. Você não está na palavra que dita o jornal, que dita os seus colegas de trabalho, que dita talvez até o teu irmão de igreja. Você não está empenhado naquilo que os teus olhos veem, mas você está empenhado naquilo que Deus está falando com você. Você está agarrado à palavra de Deus, amém? Amém? Deixa o Senhor falar com o teu coração, porque nesses dias o poder do Espírito Santo está assim, está fácil de recebê-lo, mas por meio da incredulidade, por meio das circunstâncias adversas que nós estamos enfrentando, que tentam nos diminuir, tentam apagar o fogo, e nós muitas vezes, por influência delas, apagamos, murchamos. Hoje o Espírito Santo está dizendo assim, está fácil de pegar fogo, começa a agir em prol de alguém, para de olhar para você, começa a agir em prol de uma pessoa que precisa, que necessita tanto quanto você, ou ainda mais que você, porque talvez os seus olhos estejam num prisma diferente daquele que está o de Jesus, porque Jesus estava dizendo, eu estou cheio, mas tem muita gente que precisa de mim, tem muita gente que precisa do poder do Espírito Santo que está em mim. Será que você pode declarar isso? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós não podemos fazer desse culto mais um culto. Senhor, eu não estou pregando para meros espectadores aqui. Eu estou pregando para a igreja viva do Senhor. Senhor, eu não posso pregar para corações refratários aqui. Eu preciso pregar, Senhor, a Tua palavra para que entre nos corações. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que, mais do que ouvirmos conceitos espirituais, saiamos daqui, Senhor, cheios do fogo do Espírito Santo. Será que você pode orar aí por você, Senhor? Me enche desse fogo agora, desse fogo verdadeiro, Senhor. Não um fogo estranho, mas um fogo verdadeiro do Espírito Santo. Um fogo que não pensa só em mim, Senhor. Eu não vim aqui, Senhor, para o Senhor atender as minhas expectativas. Eu vim aqui para atender as Tuas, Senhor. Eu vim aqui para atender as Tuas expectativas comigo, Senhor. O Senhor não tem que me servir, sou eu quem sirvo o Senhor nesse lugar. E meu irmão, se você está triste, saiba que essa é uma palavra de admoestação para a sua vida aqui agora. Você não veio para Deus atingir as tuas expectativas. Você veio para atingir as expectativas de Deus. Porque quando você fizer a vontade de Deus, a alegria, o poder do Espírito Santo vai se manifestar em você. Porque senão, você vai ouvir essa palavra como uma obrigação. E não é isso que Deus quer, Pai. Ministra os nossos corações nessa hora. Ministra o meu coração. Ministra o coração dessa mulher agora, Pai. Senhor, nós não podemos ficar aqui, Senhor, de espectadores. Será que você pode dizer, eu não aceito ficar aqui como espectador. Eu estou tomando posse dessa palavra. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. O cenário social dos dias de Jesus é muito parecido com o que estamos vivendo hoje aqui, irmãos.
vivendo no mundo hoje. Os dias de Jesus estavam repletos de pessoas desorientadas, desejando ardentemente mudar de vida, homens e mulheres espiritualmente encarcerados por forças malignas, sem nem saber que podiam ser libertas. Inúmeros doentes físicos, em um número ainda maior de pessoas agonizando por conta da aflição de alma causada pelas adversidades, que estava enchendo de desespero e profundo senso de solidão. A pergunta que não quer calar: Jesus se dispôs a ajudar essas pessoas, e quem se disporá a ajudá-las nesse tempo, hoje? Quem que o mundo está esperando fazer alguma coisa? Nós, queridos, eu, você. E se nós ficarmos olhando só para o umbigo, se a gente ficar só olhando para a tristeza, a unção do Espírito Santo não vai servir de nada. A influência do Espírito Santo não vai servir de nada em nós. Por isso que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, querido, tem vida em abundância para você, quando você para de olhar só para si, só para aquilo que te falta, só para aquilo que você ainda não compreende, que Deus está trabalhando em sua função e você sabe dessa promessa. Você mais do que eu já leu esse versículo na Bíblia, de Isaías capítulo de número 64, quando diz que nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu, e nem penetrou em coração humano, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então eu e você somos privilegiados, mas o povo aí fora não. Então o que está acontecendo hoje é que a igreja está olhando só para a sua própria necessidade. Cada um de nós só está vendo o que falta em nós. Mas em nós não falta quase nada, gente. Não falta quase nada. Só falta a volta de Jesus. Amém? Em nós não falta nada. Nós somos abundantes. Porque Deus nos dá em abundância. Mas as pessoas que estão aí fora, elas estão às mínguas, estão perdidas, vazias, desesperadas. Elas estão morrendo, gente, indo para o inferno. Cruel. Elas precisam de pessoas sob influência do Espírito Santo, para vencer a influência que elas estão, a influência do mal. Elas precisam ter esse referencial. O mesmo Espírito que ungiu Jesus, tem ungido todos aqueles que o servem fielmente, a partir da conversão e ampliando a partir dela, né? Nós fomos mais do que resgatados pelo Espírito Santo e marcados para a salvação. O Espírito Santo tem depositado em nós o seu poder. E poder parado é explosão. Poder parado é mina terrestre. É poder que vai ser contra nós. Então usa o poder do Espírito Santo hoje, meu amado. Para você que está me ouvindo aí e que nunca ouviu falar de Espírito Santo, nunca ouviu falar de unção do Espírito Santo, que eu estou dizendo que é influência. Quando a gente recebe Jesus no nosso coração, a promessa de Deus é que instantaneamente o Espírito Santo passa a habitar em nós. E essa é a forma dele garantir que nós estamos salvos, porque somos guiados pelo Espírito Santo. A partir desse momento, a vida não acaba, a vida começa. O Espírito Santo quer operar as suas maravilhas em prol da nossa vida e em prol da vida de outros que Ele quer nos usar para alcançar esses outros. Então você que nunca ouviu, agora está ouvindo. Se você receber Jesus no teu coração hoje, o Espírito Santo vai habitar em você. O Espírito Santo vai fazer morada em você. E com ele vai trazer o poder, e o poder vai se expandir. Então vai alcançar a sua vida e a vida da sua família, a vida de outras pessoas. Então, uma vez que o Espírito Santo, ele deseja operar em poder, ele só precisa de um coração disposto a segui-lo, a seguir a sua ordem, seguir a sua direção. Assim como foi na casa de Cornélio, lá em Atos, no capítulo de número 10, no versículo de número 22 até o 48, conta-se uma história de um centurião, que ele era um homem cheio de fé, um homem que buscava Deus, um homem que ofertava em prol dos necessitados, e um homem que orava incessantemente. Duas marcas de pessoas que estão cheias do Espírito Santo, ou pelo menos alvo do amor, ou influenciadas pelo Espírito Santo. Elas são generosas e também são
carentes da presença de Deus. Elas podem fazer muito, mas elas não se esquecem de orar, de buscar, de depender de Deus. Amém, meus irmãos? Tá claro isso? Então, os anjos do Senhor desceram e falaram com, um homem, né, de veste resplandecente, um anjo, desce e fala com Cornélio. Cornélio, suas orações, suas ofertas chegaram diante de Deus. E Deus está dizendo que agora vai inaugurar uma fase na tua vida. E aí, paralelamente, fala com Pedro, o apóstolo Pedro, que estava em Jope. E lá, o Senhor faz descer um lençol com alguns animais. E estava na hora do almoço. Só que os judeus, por meio da lei de Moisés, eles não comem carne de alguns animais que eram designados como imundos. E por uma razão, gente, não era uma razão espiritual, era uma razão de saúde pública. Imagina no deserto eles comendo carne de caraço. Imagina se eles pegam uma doença, uma epidemia e todo mundo fica doente. Que remédio que ia dar? Ia matar todo mundo. Imagina comer porco, carne de porco do deserto. Porco já nos nossos dias não come coisa boa, né? Porco é cuidado no fundo do quintal, né? Não vive de uma maneira. Porco que vive em uma situação, digamos assim, para abate é mais limpinho. Mas você já deve ter visto um chiqueiro de porco, né? Então, imagina alguém comendo porco sem uma questão de ordem sanitária, um cuidado sanitário. Ia todo mundo, ia dizimar todo mundo ia ficar doente. Então Deus falou, esses animais vocês não podem comer. Essa era uma lei que não era espiritual, era uma lei que era por conta de saúde pública. Só que eles entenderam que era uma lei espiritual. Então não vão comer, acabou. E transformaram isso num ato de religiosidade para Deus, quando não era. A obediência que era o fato de adorar a Deus. Não era o deixar de comer esse ou outro tipo de carne. Tá bom. Ok. Agora, desce os animais imundos. E aí Deus fala assim, come, Pedro. Na visão, né? Come. Pedro diz o quê? Não, eu não como carne de animal imundo, Senhor. Falou assim, quem é que fez esses animais? Foi o Senhor. Se eu não disse que eles são imundos, por que você não vai me obedecer? Você tem que me obedecer, lembra? A obediência que estava em questão. Então você tem que me obedecer. Mais adoração você me dá quando você me obedece do que quando você cria os seus critérios de fazer ou não fazer para mim. Então come. A partir daquele momento, Pedro ficou meio transtornado. Mas aí chega uma comitiva, porque o anjo fala assim, vai até Jope, na casa do Simão o curtidor, e fala com Pedro. Fala com Pedro o que aconteceu, para ele vir aqui. Porque aí vai ligar uma coisa com a outra. Olha como que o Espírito Santo trabalhou naquele dia. Pedro, transtornado com aquela visão, bate na porta a comitiva que o Cornélio mandou. Aí falou assim, ó, aconteceu, e aí eu contei a história aqui já. Pedro sai de Jope e vai a Cesareia, e chegando lá na casa de Cornélio conta a história. O Pedro, sabendo daquela visão, entende, falou assim, agora o evangelho tem que ser pregado. A necessidade não é mais só para o judeu, agora a necessidade é do mundo todo de conhecer do reino de Deus. E nesse momento, irmãos, é impressionante. Porque se você ler comigo lá, vá agora para Atos capítulo 10, por favor. Atos no capítulo 10, a partir do versículo de número 44. E aí ele explica, ele prega o evangelho, ele fala para Cornélio a respeito de Jesus. Lá no versículo 38 ele fala, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele está falando, Jesus veio para vocês. Agora eu descubro que Jesus está com um propósito também de alcançar vocês. E Pedro, ao falar, veja o versículo 44 agora. Ainda Pedro falava estas coisas. Continuem, por favor. Perceba que o Espírito Santo só estava à espera de alguém que fosse ali para dar um gesto de apoio, um gesto de atenção. O Espírito Santo está aqui neste dia, só esperando o meu e o seu gesto, querido. E aí,
desce de uma maneira sobrenatural, a unção de Deus vem naquele lugar, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejais batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Imagina um episódio, eles foram batizados no Espírito Santo antes de serem batizados nas águas, gente. Porque é assim que Deus opera. Eu já vi gente ser batizada num face a face, não vi 1, 2 não, vi vários. Serem batizados no Espírito Santo antes mesmo de serem batizados nas águas. Porque eles estavam tão desejosos de ter uma vida transformada por Deus, e ali eles encontraram pessoas que tinham uma expectativa em Deus por elas, que era a equipe que estava no face a face. Então, uniu o útil ao agradável. Gente que estava com muita vontade de ver pessoas libertas, e outras que estavam agora desejosas de receber esse poder. Então ligou uma coisa com a outra, a concordância aconteceu, e aí Deus se manifestou. Entende o que eu quero dizer aqui? Então eu e você estamos sendo chamados hoje para fazer da mesma forma como Jesus fez naqueles dias. Porque ao cumprir aquela palavra, Jesus estava estabelecendo não apenas para ele, mas também para os seus seguidores. Porque lembra que ele diz, o Espírito me ungiu. Presta atenção, se eu vejo Jesus sendo ungido no Espírito, recebendo, portanto, a influência do poder de Deus, e eu acabara de dizer que a influência do poder de Deus está à espera de alguém necessitado, para entrar em concordância entre a vontade do Espírito Santo e a necessidade desta vida, para acontecer o poder, para acontecer o milagre, para Deus chamar à existência as coisas que não existem. O que é que nós vamos poder fazer depois dessa palavra? Obviamente, repetir a mesma atitude de Jesus. Correto? Nós estamos aqui não para observar a palavra e sair daqui dizendo, puxa, já prestei meu culto, já fui na igreja, já bati o meu cartão. Não, meus irmãos, nós não podemos cair nesse engodo do inferno nunca mais. Nós temos que sair daqui hoje, já promover alguma coisa por alguém, porque necessidade tem aonde? Tem no mundo todo. E gente ungida, gente influenciada pelo Espírito Santo. Eu estou ouvindo um eu aí, eu? Você é o ungido do Espírito Santo. Então ungidos do Espírito Santo precisam encontrar os necessitados para ver o milagre. Então Jesus lá, volta para os seus olhos para Lucas capítulo de número 4, por favor, rapidamente. Lucas capítulo de número 4, no versículo de número, a partir do 16, Lucas capítulo de número 4, a partir do verso 16, eu vou reprisar aqui para vocês, porque agora é a nossa atitude, agora é a nossa vez. Jesus nos ensinou, agora é a nossa vez. Então está dizendo lá, no versículo 18, melhor dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Primeiro, ele enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Segundo, terceiro, restauração da vista aos cegos. E quarto, pôr em liberdade os oprimidos. Esses são os grupos de necessitados que nós precisamos, como ungidos pelo Espírito Santo, alcançar. E alcançar quando? Nesses dias, hoje mesmo. Então, evangelizar os pobres. O que Deus quer dizer a partir de Isaías e agora Jesus replicando isso? Evangelizar os pobres. Evangelizar. Propagar o evangelho de Jesus, ou seja, quem foi Jesus. E não dá para propagar quem foi Jesus, os princípios dele, os valores dele, se nós não agirmos como ele, se nós não fizermos o que ele fez. Então, Jesus sempre disse que ele estava à disposição dos pobres, dos doentes. Ele não viera para os sãos, ele não viera para os ricos, ou seja, para os cheios de si. Porque pobres aqui, a palavra pobre também tem a ver com humildes e necessitados. Então tem muitos ricos que são humildes e necessitados.
tem muitas pessoas de influência na sociedade que aparentemente não mostram, porque diante das câmeras elas estão dando risinho, mas por trás das câmeras são altamente necessitadas. Então nós precisamos, a partir de agora, compreender que nós temos mínimas necessidades, porque o Espírito Santo está em nós, nos abastecendo, nos amando, nos encorajando, nos consolando, mas tem muitas pessoas aí que nós nem conhecemos e que estão vivendo numa situação muito pregressa. O Evangelho, ele sempre foi acompanhado de ação solidária. Se você observar Jesus fazendo a obra, não havia um dia que ele pregava sobre o reino de Deus, que ele não curava enfermos, que ele não expulsava demônios, que ele não dava vista aos cegos, que ele não fazia o sobrenatural para atender as necessidades de alguém. Mas aí você pode dizer, eu não sou Jesus, mas você é servo dele. Segundo o que diz João capítulo 14, versículo de número 12, aquele que crê em mim, obras ainda maiores do que as que eu fiz fará. Então, se você é de Jesus, você vai fazer obra maior do que as de Jesus. Amém? Não tem esse papo de covarde, de dizer assim, não sou Jesus, então eu só vou falar. Não, você não vai falar, você vai fazer também. Você vai falar do Evangelho, você vai falar de quem é Jesus, mas você vai fazer a mesma coisa que ele fez. Então, evangelizar necessitados, você precisa dar respostas às necessidades. Pastor, mas isso não vai desencorajar um monte de gente? Só vai desencorajar covarde. Quem está na unção do Espírito Santo vai falar assim, ô Senhor, era dessa palavra que eu estava precisando, eu vou fazer alguma coisa, porque aquele que não sabe o que deve ser feito, peça a Deus sabedoria, que dá liberalmente, diz Tiago, capítulo de número 1. Então é isso, meu irmão, pega aí, porque Jesus veio para anunciar o reino de Deus, mas ele também veio para dizer, vocês precisam, então recebam. Multiplicação dos pães foi uma dessas, e tantas outras necessidades, mas eu quero basear num texto bíblico com vocês. Lucas, no capítulo de número 18, no versículo 41, conta a história do cego de Jericó. Lucas capítulo 18, verso de número 41, conta a história do cego de Jericó. Todo mundo sabe que Jesus entra em Jericó, o cego está na porta principal de Jericó, esperando Jesus sair. Quando Jesus sai, ele começa aos berros. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ó o necessitado clamando a misericórdia, clamando uma resposta, clamando que se faça alguma coisa. E ninguém, pelo contrário, todo mundo mandava ele se calar. Falava, você não tem necessidade nenhuma não, você é cego, rapaz, você não vai melhorar nunca mais. Você tem que se conformar com essa seguidão sua aí. Você não tem jeito para você não, para de incomodar o mestre. Mas quem está cheio do poder do Espírito Santo sempre está em busca de alguém que tem necessidade para que o poder do Espírito Santo se manifeste. Oh, maravilha! E eu estou dizendo aí, meu irmão, isso pode acontecer com você, essa experiência sobrenatural, hoje mesmo pode acontecer com você. E aí Jesus para. E quando Jesus parava, todo mundo parava, eu acredito, todo mundo parava. E era aquele silêncio. Aí só se escutava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque o cego já devia estar longe. Observe o que Jesus diz no versículo 41, eu vou pedir para vocês lerem. O que é que Jesus diz? O que você quer que eu te faça? Você está cheio do poder do Espírito Santo? Quem é que está cheio do poder do Espírito Santo? Então você não vai poder ter medo de dizer o que eu posso ser útil para você. O que é que você quer que eu faça? Aonde é que você tem uma necessidade que eu posso te ajudar? Isso é ser cheio do poder do Espírito Santo, meu amado. Isso é evangelizar necessitado. Essa é a forma. Você não evangeliza só falando, você evangeliza fazendo alguma coisa. Faça alguma coisa, porque Jesus propõe o que quer que eu te faça. E aí ele disse a necessidade, por isso ele foi alcançado. Da mesma forma como aquele que você abordar hoje mesmo, amanhã e depois, até o domingo que vem,
porque nós vamos ter testemunho aqui, eu estou profetizando em nome de Jesus. Vai ter salvação essa semana, nós vamos alcançar muitos necessitados com a glória de Deus e o poder do Espírito Santo. O que é que você quer que eu te faça? Pergunta, ousa, meu irmão, vamos treinar aqui. O que queres que eu te faça? O que eu posso fazer por você? Qual é a sua necessidade? Em que eu posso te ajudar? Você está evangelizando da mesma maneira que Jesus. Agora a coisa é você só mandar um memezinho, mandar lá uma mensagenzinha, sem propor uma ajuda, meu amigo. Ficando atrás do biombo, até eu. Por isso que muitas vezes Jesus dizia que o do mundo é mais astuto do que os filhos da luz. Porque os do mundo, sabe o que fazem? Eles vão lá e fazem alguma coisa. Eles não têm princípio nenhum. Porque o fazer, irmão, inspira. Inspira aquela outra pessoa que está recebendo copiar o exemplo. Só que veja, irmãos, qual que é o perigo. Eu faço alguma coisa tendo um mau caráter. Por exemplo, traficante no morro. Faz isso, vai lá e dá gás, vai lá e dá uma cesta básica, vai lá e dá um monte de coisa. Para recrutar os filhos daquelas famílias para serem crentes no Senhor Jesus, para serem seguidores de Deus, não para ser traficante. Então muitas vezes a igreja está parada, gente. A igreja só está falando e tem que parar de falar, tem que fazer alguma coisa. Quantos concordam comigo aqui? Eu estou falando baboseira aqui, gente. Nós precisamos acordar. Nós temos muito, gente. Nós precisamos entrar aqui dançando na presença de Deus. Mas sabe por que a gente não entra dançando na presença de Deus aqui? Porque a gente não tem noção de que a gente tem muito. A gente está nadando no muito. A gente está se afogando no muito. Isso está virando uma bomba para nós. Então, meu irmão, pega esse poder e põe na mão de outros. Vai visitar o Fábio, né? Diácono Ita. Vai visitar o Fábio lá. Passa um momento lá com o Fábio. Vai orar por ele lá. Pega um hospital, vocês que tem um bom Nihongo aí, dá um tempo no hospital, sabe? Dá uma olhadinha lá, vai fazer uma visita no hospital, sabe de alguém na sua empresa, que não é nem da sua seção, está em casa, está doente, está precisando de alguma coisa, mova-se para fazer algo para essa pessoa, gente. Amém? Tá bom. Dentro desse mesmo texto, proclamar libertação aos cativos, é o segundo grupo aqui, ó. Pobres, necessitados ou humildes, aqueles que têm necessidade, tá certo? Primeiro. Segundo, proclamar libertação aos cativos. Lá no capítulo 4, no versículo de número 18, tá lá. Muitas vezes quando a gente é salvo, a gente vive numa atmosfera de libertação, gente. O Espírito Santo está sobre nós e abre os nossos olhos. A gente consegue ter aquilo que a gente chama de percepção espiritual. Então a gente vê Satanás querendo agir, querendo entrar na nossa vida, querendo entrar no nosso coração, na nossa mente, querendo entrar nos nossos relacionamentos. O que você faz? Se você não faz, tem que aprender a fazer agora. Em nome do Senhor Jesus, você não vai entrar aqui. Eu te ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Amém? É assim que você tem que fazer. Você não pode brincar com Satanás. Satanás, ele é um espírito maligno que atua contra Deus e é opositor de dia e de noite. Ele vai fazer o que ele puder para te destruir, para me destruir. Só que, gente, tem muita gente endemoniada nessa terra. E eu estou espantado com a falta de percepção espiritual de muitos crentes nesses dias. A pessoa está endemoniada. O outro está querendo convencer. Está querendo... Você tem que orar para que esse espírito maligno saia da vida dessa pessoa. Tem muitos que fogem, falam assim, não, esse camarada está endemoniado, meu Deus, não vou nem orar por ele, eu vou chamar o Lígio, eu vou chamar a Yara, que isso, que é isso, eu vou chamar o Ito, não vou orar, porque se ele cair aqui, o que eu vou fazer? Eu pergunto, se você lá na sua empresa estiver orando por uma pessoa e essa pessoa cair endemoniada, o que você vai fazer? Você vai chamar a polícia? Vai chamar a ambulância?
Porque é o que muito crente está fazendo nesses dias, irmãos. Está correndo. Está chamando Jesus de Genésio. Mas é para acontecer isso? Não, meu irmão. Porque você está cheio do Espírito Santo, isso foi de propósito. Porque alguém que está influenciado pelo Espírito Santo pode trazer libertação a alguém que está sendo influenciado por Satanás. Para a libertação desses cativos. Ainda que muitos nem se deem conta, há um número muito grande de pessoas no mundo que vivem atormentadas por espíritos malignos. Elas estão à espera de libertação, essas pessoas, gente. As pessoas estão precisando de nós, os ungidos, para oferecerem libertação a elas. Quantas pessoas boas de coração, altamente capazes, estão perambulando. Você já viu? Aqui no Japão tem de sobra. Gente que está assim no rua. Já viram? Já viram? Aí tem gente que passa e dá risada. Não pode fazer isso, irmão. Essa pessoa ela está encarcerada por Satanás. Você tem que levantar as mãos onde você estiver. Em nome de Jesus eu te repreendo agora. Saia dessa vida. Esse homem pertence a Deus, essa mulher pertence a Deus. Você precisa se levantar. Nós não podemos fazer isso porque eu já vi famílias sofrendo com isso. Eu vim de uma família que pessoas morreram por causa disso. Muitas vezes nós estávamos comendo ou preparando comida e a família, um ou outro, ficava endemoniado. E o demônio entrava na pessoa. E essa pessoa já olhava para outra e já xingava, já jogava o copo assim, já jogava na cara. Era um negócio louco. Você falava, isso aqui é um inferno. Não tem solução para a minha vida mais. Está todo mundo endemoniado. É um negócio que a gente muitas vezes não tem noção, gente. Mas tem pessoas no nosso trabalho que agem como agem porque elas estão endemoniadas. Elas estão cheias de demônio. Ah, mas pastor, você está dizendo que está todo mundo endemoniado? Não. Tem muita gente na carne, tem muita gente safada, sem vergonha, que está precisando criar vergonha na cara. Entende? Mas tem muita gente que está endemoniada mesmo. Está possuída por demônio. Tem gente que, se você falar com ela, você lembra que você fez isso? Eu fiz isso? Eu não. É um sinal. A pessoa não estava consciente, o diabo estava operando através da vida daquela pessoa. Pessoa que nasceu para fazer o bem, pessoa que nasceu para propagar o amor de Deus, agora está propagando os feitos do diabo. E essas pessoas só podem ser libertas com a minha e com a sua vida. Eu não preciso te lembrar, se você já leu o Evangelho de Jesus Cristo, quantas vezes o Senhor passou até de noite expulsando demônios das pessoas. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, lá no versículo 16, você vai ver Jesus expulsando demônios até o final da tarde, até o cair do sol. Diz a Bíblia que chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ele meramente com a palavra expelia os demônios, os espíritos malignos que estavam nelas. Lucas capítulo de número 8, de 26 ao 34, a gente vê lá a história de Jesus indo a Gadara para abençoar aquele homem, meu irmão. Presta atenção nisso que eu quero dizer para você. Você nem se dá conta, mas por trás daquela pessoa que está endemoniada, tem uma pessoa boa, que foi criada por Deus, e que é casado, que é pai de família, que é mãe de família, que é casada. Porque o diabo não quer só destruir a vida dele, dela, o diabo quer destruir a vida da família, a vida dos filhos, quer deixar trauma, quer deixar delinquência, quer deixar prostituição, quer deixar tudo de ruim dentro daquela casa. Eu e você precisamos ser os atalaias desse tempo, meus irmãos, para dizer a essas pessoas que tem libertação para elas. Marcos capítulo de número 16, versículo 17, se você já não leu isso, eu vou recordar para você. Capítulo 16 fala da grande comissão, Jesus dando aos discípulos a ordem de ir. E aí no versículo 17 ele diz assim: em meu nome, a primeira ação do poder do Espírito Santo aqui, em meu nome expelirão demônios. Porque se Jesus não tivesse isso como algo muito sério, isso como prioridade para a vida dos seus discípulos, expulsar os demônios, ou se estar endemoniado fosse uma coisa, uma única vez, uma pessoa no mundo, não, gente, tem muita gente que está debaixo de demônio, e nós somos aqueles que Deus conta. Nós recebemos esse poder por causa dessa missão.
dessa missão aqui de ungidos no poder do Espírito Santo, evangelizarmos os pobres e proclamarmos libertação aos cativos, aos presos por demônios. Se você voltar os seus olhos lá para o Lucas capítulo 14, versículo 18, o terceiro grupo, restaurar a vista aos cegos. Restaurar a vista aos cegos. Agora ele está falando de uma situação que era condizente à física, à necessidade física. A necessidade física. E uma vez que eu e você temos necessidades físicas, nós precisamos ser atendidos nessas necessidades físicas para a gente ter experiência com Deus. Deus não é um Deus que vai olhar para você numa doença e vai ver você sofrendo e vai dizer, fica aí, é culpa sua, é culpa do seu pecado, bem feito, vai cruzar os braços. Nós não podemos viver assim não, irmãos. Nós temos um poder nas mãos que a gente não tem ideia desse poder. Mas hoje nós tivemos um pouco dessa condição de amplitude de visão. O testemunho dessas pessoas que vieram aqui. Todos os dois testemunhos falavam de resultado do quê, pessoal? Não sei se vocês notaram isso. Resultado de oração. Oração. Oração é uma forma de mostrar um gesto de querer que a necessidade física, psicológica, emocional daquela pessoa seja alcançada. Por exemplo, quando alguém se vê num quadro como de câncer, onde o médico só pode dizer coisa ruim, onde os familiares não podem dizer nada, só ficam olhando e com compaixão, a pessoa vai ter que resposta a não ser através de oração. E aí a gente vê uma mulher que já estava na sua fase de idosa, descobri que estava com câncer na pele, que se vocês virem a foto, vocês não almoçam hoje, porque era muito sério o caso. E é uma doença que vai comendo a pele, e os nervos ficam expostos, o osso fica exposto. Essa pessoa não pode dormir porque a exposição da ferida não pode ser coberta, porque piora o quadro, infecciona. Então gruda no cobertor, gruda no lençol, gruda na roupa. E a gente acha que o nosso problema tem mais relevância. E a gente acha que sofre. Nós não podíamos fazer nada por essa nossa irmã, a não ser orar. Mas nós orávamos decretando a cura dela, e não aceitávamos essa enfermidade. E enquanto há vida, meu irmão, você se comprometendo em orar, o Senhor pode chamar à existência as coisas que não existem. E hoje a gente vê esse irmão chorar na presença de Deus aqui, mas esse choro não é choro de tristeza, é um choro de impacto de Deus, de influência do Espírito Santo. Esse é o choro que a igreja precisa chorar muitas vezes. Esse é o choro que a igreja precisa chorar. Esse é o choro, meus irmãos. Esse é o choro que a gente vê Deus fazendo mais uma vez um milagre. É o choro de ver um menino que não consegue falar para a mãe eu te amo. É o choro de ver uma criança saudável, que tem entendimento da vida, do que cerca, que muitas vezes é desprezada porque ele tem aquilo que não sabe o que tem. Ele só precisa dizer assim: mamãe, eu te amo. Mãe, eu sou grato pelo que o Senhor está fazendo por mim. Esse é o choro que a gente precisa chorar, irmão. A gente precisa parar de chorar pelas nossas dores só. A gente precisa chorar. Chorar por milhares de mães que estão nessa situação. Não tem uma mãe ou outra. É um número grande de autistas que tem nesse mundo. É um número repleto de pessoas, gente. Essas mães não têm quem desabafar. Essas mães não têm quem cuide dos filhos dela. Essas mães não têm uma palavra de encorajamento. O que a igreja está fazendo?
A igreja está cultuando a Deus. A igreja está fazendo um monte de coisa. Mas aquilo que deve fazer, não está fazendo. O Senhor chamou-nos para fazermos exatamente o papel dele. Ele nos deu essa honra. Nos deu essa honra de fazermos o papel dele nessa terra. Quando ele diz, o Espírito Santo me ungiu para dar vista aos cegos, ele está ampliando para trazer cura às nações. E nós não estamos aqui falando só de enfermidade física, mas estamos falando de enfermidade da alma, enfermidade que está no profundo do coração dessas pessoas. O poder dunamis, como eu acabei de falar lá no início, é uma capacidade para operar milagres. É essa também uma tradução da palavra dunamis. Capacidade para operar milagres. Operar milagres. Agora, o que nós precisamos entender é que esses milagres, eles são conectados com Deus. A chave para esses milagres é um coração disposto a vê-los, criar essa expectativa, porque se as minhas palavras permanecerem, se vocês estiverem nas minhas palavras, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, diz João capítulo 15, no versículo de número 7. Então, se eu tenho um desejo de cumprir aquilo que Jesus me mandou, porque ele falou, vocês têm que dar vista aos cegos, tem que restaurar as vistas aos cegos, tem que curar as pessoas, saiam para curar as pessoas, curem os enfermos. Se ele me mandou, se ele me recrutou e me mandou, o poder é de quem? É meu? É dele. Então nós temos só fazer o que ele mandou. Então todas as vezes que você passar perto de uma criança que tem autismo, uma criança que tem algum tipo de anomalia, uma pessoa que está com dor, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está com um sentimento bombardeado, tá massacrado, não fala nada. Nessa hora não tem o que falar. Nessa hora é botar a mão e orar. E dizer, Deus, eu estou aqui. Eu ouvi a tua voz e estou te obedecendo. Seja lá o que essa pessoa tenha, eu estou orando pela tua cura agora. Os médicos dizem que não tem cura, porque essa é a obrigação deles, é serem racionais. Mas eu sou da fé, eu estou transcendendo essa má notícia. Eu oro agora para que essa pessoa seja curada, em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Talvez naquele momento não aconteça, mas vai acontecer um dia. Mas talvez você se surpreenda, porque Deus quer te dar um presente e fazer a sua história ser marcada na vida daquela outra pessoa e a pessoa ser curada instantaneamente. Mas é porque você é bom, é porque você é glorioso. Não, é porque Deus está operando segundo a palavra que Ele te prometeu. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmão. Não adianta a gente ficar aqui só pulando, dando brado de vitória e não está acontecendo nada. Mateus no capítulo de número 8, versos 16 e 17, ainda fala daquele texto que eu acabei de falar a respeito dos demônios que eram expulsos. Mas aí, verso 16, parte B, e o verso 17 diz, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, se declarou 2 vezes o profeta Isaías e declarou no Evangelho, é porque eu e você temos essa incumbência de orar para que as pessoas sejam curadas. E vai acontecer, meu irmão. Por último, pôr em liberdade os oprimidos. Porque aqui é cura física. É o grupo da cura física. O quarto aqui é o da cura da alma. É aquele que está bombardeado com vários pensamentos terríveis. Pensamento de suicídio, pensamento pensamentos depressivos, pensamentos que colocam a pessoa para baixo, que tiram o potencial dela, que amarram a vida dela, que não deixam ela viver o melhor do potencial em Deus. Então, estar oprimido significa viver em profunda aflição de alma por causa das adversidades,
por causa das injustiças, ou até mesmo condenação do diabo. O diabo está sempre lembrando que a pessoa fez de ruim. Quando ela já foi perdoada por Deus, ela precisa ser agora alvo do perdão de Deus. Imagine quanta diferença faz na vida de uma pessoa nesse estado ter alguém só para conversar, só para abrir o coração. Uma pessoa que precisa ser ouvida. Quanto nós podemos influenciar uma pessoa que está sendo abusada fisicamente, ou mesmo psicologicamente, ao ouvi-la? Quanta coisa a gente pode ser útil para ela só de ouvir, não é nem de falar, só de ouvir. E, gente, quanto benefício a gente pode ter quando a gente ouve. Quanta diferença nós podemos fazer na vida de pessoas apenas ouvindo o que elas têm para dizer, para então liberar sobre elas uma palavra de conhecimento, uma palavra de Deus para elas. Enquanto você está ouvindo a pessoa, o Espírito Santo, você está sendo influenciado pelo Espírito Santo para dizer. Ela diz uma coisa, mas o Espírito Santo te manda dizer outra. Porque aí na sua cabeça passa, porque você está cheio de Deus, fala assim, não, mas ela já sabe disso, não sabe. Tem gente que fala assim, eu me acho feia. Ela acreditou naquela mentira de Satanás. E ela não está dando ouvido de que ela é uma pessoa feita por Deus e é bonita do jeito que ela é. Então você que está ali ouvindo, fala, não. Olha o que Deus tem para te dizer, que você é feitura dele. Que você foi feita para cumprir as boas obras, você é capaz, você é linda, você tem uma afeição única para Deus. Imagina a pessoa receber isso. Tem pessoas que vivem aí a ponto de se matar, porque não conseguem compreender o seu próprio valor, são oprimidas, são rejeitadas por características, por situações que elas não sabem por que agem daquele jeito. Eu vejo muitos dentro do nosso contexto aqui de Japão, que são pessoas muito silenciosas. Pessoas muito silenciosas, que elas criaram esse hábito para a vida delas, mas não é bom. E elas começaram a perceber, em dado momento da vida, que isso só está trazendo prejuízo para elas. Mas pergunte se elas sabem como sair disso. Elas não sabem. Elas não fazem isso por mal. Elas fazem porque elas acreditaram que fazendo assim seria um meio de se proteger do perigo das pessoas rejeitarem, das pessoas zombarem. Então elas foram se afastando. Mas agora elas estão se vendo sozinhas, solitárias. Agora ninguém mais dá bola para elas. Mas tem um ungido aí do Espírito Santo que pode observar isso. Aqui dentro da igreja nós temos alguns casos assim. As pessoas não estão fazendo por mal. Elas ficam na delas porque elas criaram esse mecanismo. Só que você pode ser uma palavra de Deus viva. Vai dizer, meu irmão, minha irmã, vem cá, querido, fica com a gente. Suas ideias são importantes para nós. Conversa com a gente. Não fica isolado, não. Você fica longe de mim, sou eu que saio perdendo. Você tem muita coisa boa para compartilhar com nós. Não tenho, não. Não pensa assim de você. Você é uma pessoa capaz. Olha quanto que muda na tua vida e muda na vida do outro. Talvez as pessoas silenciosas, elas querem conversar de coisas que você tem interesse. Sobre Deus, por exemplo. Tem gente que gosta de conversar sobre Deus. Então por que vocês não fazem um tempo de conversa sobre Deus? Ô irmão, vamos fazer um tempo de conversa sobre Deus essa semana aí? Eu queria compartilhar o que eu vi Deus falar comigo essa semana com você. E eu vou deixar você compartilhar comigo. Topa? Tudo bem? Essa pessoa vai se aproximando e vai ganhando a sua amizade. E vai ganhando essa coragem de não ficar mais naquele calabouço, naquele isolamento. E tem tanta coisa que a gente pode ver. Pessoas que estão deprimidas nas fábricas. Dá um pouco de atenção. Vá naquele que tem a cara mais feia. Sabe aquele que tem a cara mais feia, assim? Aí você fala, meu Deus, não vou passar nem perto desse cara aí, que esse cara aí tem uma cara feia. Mas minha mãe já dizia um ditado muito popular, que diz assim, quem vê cara, não vê o coração. Essa pessoa pode ter um coração muito bom e você nem percebeu. Eu já ganhei gente em festa de aniversário que tinha uma cara ruim. Mas eu comecei a falar, conversar com a pessoa,
e bater um papo com ela. Aí, em dado momento, eu me apresentei, eu sou um pastor. Ele falou assim, você é pastor? E a pessoa ficou tocada assim. Meu Deus, que honra falar com um pastor. Ele parecia que estava vendo um anjo, né? Aí eu falei, nada, pastor tá para servir, querido. Pastor é assim, pastor tem que bater papo, tem que sorrir. E aí, dali, abriu-se uma oportunidade para falar de Jesus um pouco mais, fazer um discipulado. E serve Jesus até hoje. Era o cara mal. Era o cara que tinha cara de bravo, que ninguém queria, né? Eu também era assim, gente. Era o cara que todo mundo via como o drogado, como o malvado, como o durão, como o ruim. Mas aí teve um dia que um rapaz ele chegou perto de mim e falou assim, você conhece Jesus? Você sabe do amor de Jesus por você? Porque ele ama você muito, tem um propósito com a tua vida. Simples assim. Ele deu atenção que eu não estava recebendo. E aquilo me impactou de tal forma que eu fui encaminhado para a igreja e lá eu conhecia Jesus. É desse evangelho que o mundo está precisando, gente. É do evangelho que proclama a glória de Deus, que proclama o ano aceitável do Senhor. E sabe o que quer dizer ano aceitável do Senhor? Ano aceitável. E é uma coisa aqui fantástica. Se você ler esse mesmo texto em Isaías, está dizendo lá nos últimos versículos desse texto, está dizendo assim, a fim de proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, lá em Isaías. Só que Jesus, ele não lê essa parte. Quando ele lê o rolo do profeta Isaías, ele faz questão de deixar a leitura dessa parte de lado. Por quê? Porque agora ele não está falando de vingança, agora ele está falando de graça, agora ele está falando, venham a mim, vocês estão necessitados, venham a mim, agora é a oportunidade de vocês viverem aquilo que eu tenho para fazer com a vida de vocês, agora é a oportunidade que vocês têm de viver as transformações que eu tenho para vocês. Então eu e você somos aqueles que carregamos as oportunidades que Deus tem para a vida dessas todas as pessoas necessitadas, dos pobres, dos necessitados, dos encarcerados por Satanás, daqueles que estão oprimidos e aqueles que estão com os seus espíritos aprisionados. Vamos orar agora? Vou pedir para você ficar em pé.